Bem-vindos, eu sou o Bruno Bright, planejador financeiro familiar. Eu resolvi fazer essa live aqui hoje para contar um pouco de um projeto que eu tenho como planejador financeiro familiar e, claro, da importância que isso tem. Se der ainda um pouco de tempo, eu também vou falar um pouco do que eu acho que funciona, né, e de alguns exemplos que eu vi algumas famílias já aplicarem e que deram certo, né, com a experiência. Agora, antes de começar, primeiro, eu vou dizer como eu cheguei até aqui. Né? Eu me formei planejador financeiro em 2016, desde então já atendi algumas famílias, ajudando-as a planejarem financeiramente. Mas não só isso, né? Principalmente mudando ou tentando mudar a relação dessas pessoas com o dinheiro, sabe? No fundo, na minha opinião, é isso que um planejador ele deveria buscar. Caso contrário, qualquer plano, sem o engajamento necessário, fica muito difícil ao longo do tempo. E eu falo ao longo do tempo porque é um processo, certo? Um planejamento é um processo. Um processo até sem fim, eu diria. Né? Mas se feito do jeito certo, com engajamento, com um propósito e com método, fica natural. E fica fácil, e principalmente impacta positivamente até outras áreas da vida da pessoa. Não é algo que vai parecer que está sendo feito um planejamento. O planejamento ele vai acontecer naturalmente, depois que a pessoa mudar essa relação que eu comentei com o dinheiro. Hoje deixa de ser um tabu falar sobre isso, né? Então, eu acho que isso é fundamental e todo planejador financeiro, na minha opinião, deveria focar bastante nisso. Não somente em números, somente em renda, despesa, gasto, aquela regra que a gente vê muitas, inclusive com muitas receitas por aí, né? Mas enfim, a minha relação com finanças ela vem muito antes de eu me formar planejador. Eu sou engenheiro, já no final do curso de engenharia eu comecei a ter contato com números financeiros propriamente dito e comecei a estudar a respeito. Começou por conta própria e depois eu me especializei com uma pós-graduação em finanças. Hoje eu continuo estudando, inclusive estou terminando um mestrado em inovação. Essa possibilidade que eu acabei abrindo, estudando conceitos inovadores, eu acabei concluindo que eu podia dividir um pouco mais com mais pessoas um método que talvez funcionasse, né? juntando as experiências e as receitas que eu já vi que funcionaram em alguns casos. Né? Enfim, como eu falei, ao longo desse tempo que eu tenho estudando e me envolvendo com essa prática, aconteceu até o que é normal acontecer, eu imagino, com muitas pessoas que trabalham nessa área. Né? E o começo é pessoas próximas, pessoas familiares, conhecidos que perguntam, que interagem sobre o assunto, curiosos, querem saber, se aproximam, perguntam, e isso foi expandindo. Eu comecei por aí, então acho que comigo não foi diferente da maioria dos planejadores, e aí depois disso eu passei a me estruturar um pouco melhor e consegui ajudar um pouco mais as pessoas, né? Até o momento que de repente eu percebi que já estava conversando com uma pessoa que nem era próxima, nem era amigo do amigo, e aí eu percebi que a necessidade de estruturar melhor era mais necessária, porque já eram pessoas fora daquele convívio, né? Que iam te ver especificamente para aquele fim. Né? Então, a partir daí, eu comecei a me estruturar um pouco, então isso já tem um tempo. Interessante que depois de um tempo fazendo isso, fica claro identificar algumas coisas já em comum. Né? E essa relação das pessoas que eu comentei, eu diria que é o principal tema. Mas, assim, porque é sempre um ponto que sempre pegou em todo o planejamento. O que eu quero dizer com relação das pessoas com dinheiro? Né? É muito normal pensar em dinheiro. Acho que a maioria das pessoas pensa em dinheiro, busca isso ao longo da vida e pensa no dinheiro como algo que pode comprar várias coisas, né? como um recurso, ou talvez como o único recurso. Né? Mas não pensa no dinheiro facilitando a vida, no sentido de trazer outros recursos para a vida da pessoa, para a vida da família. Né? Como assim, né? Que outros recursos? Dinheiro já é um recurso. É claro que é um recurso. É um recurso bem importante, por sinal, talvez o mais importante. Mas ele não é o único recurso, né? Se eu, por exemplo, compro uma televisão com dinheiro, acabou ali.
Então, o processo terminou. A televisão vai atender um bem durável que a pessoa comprou. E eu não quero dizer que a pessoa não deveria comprar uma TV, mas, por exemplo, será que no momento que ela teve o recurso para comprar aquela televisão, o mais importante para a vida dela seria aquela TV? Ou talvez investir em conhecimento, investir em treinamento, melhorar uma habilidade, melhorar uma competência, ou conhecer alguma coisa nova, e aí então, quem sabe, até receber mais pelo trabalho que desenvolve, né? Então, percebe? Recurso, dinheiro comprando mais recurso. Então, e ainda nós nem começamos a falar em investimento, né? Então, por aí já dá para ter uma ideia da onde que eu quero chegar. Dinheiro poderia comprar tempo também, né? Seria um outro recurso, hoje tão bem avaliado quanto o dinheiro, tempo, né? Todo mundo cada vez com menos. Pensa só, a maioria de nós percebe, um exemplo, 10 mil reais, por exemplo, como sendo 10 mil reais. Né? O que eu consigo comprar com 10 mil reais? Se você ajustar um pouco a forma de pensar, você pode imaginar, por exemplo, que ao invés de 10 mil reais, você tem a renda que 10 mil reais proporciona. Ou seja, o que eu consigo gerar com 10 mil reais? Né? O que aquele recurso vai conseguir me proporcionar ao longo do tempo? Então, eu não tenho mais aquele 10 mil reais, eu tenho que aquele recurso está me gerando, um recurso adicional que eu vou ter na vida da família. Então, isso a gente pode converter em tempo. Né? Afinal, no trabalho a gente também troca tempo por dinheiro. Né? No fundo é isso, claro. Com conhecimento, com competência, com as técnicas, os métodos que a gente aplica no trabalho, nas atividades que a gente faz, mas no fundo é o nosso tempo que a gente está trocando por dinheiro. Então, é isso assim. Foram só 2 exemplos, tem outros, claros, que são formas de uma pessoa se relacionar com o dinheiro. Então, mas e quando falamos, sabe, em planejamento familiar? Né? A gente tem o familiar aqui muda tudo, né? Nós estamos incluindo mais pessoas. Então, começou a aumentar um pouco a complexidade, né? Você tem mais pessoas, você tem mais necessidades. O objetivo, no fim, é o mesmo, mas algumas coisas precisam ser ajustadas durante o processo. Entender um casal é diferente do que entender um indivíduo, naturalmente. Casais têm objetivos diferentes, recursos diferentes, mas principalmente aqui a relação com o dinheiro entre eles são diferentes. E aí muda tudo. Isso muda tudo. É importante o planejador tentar focar e entender, nesse caso, como atuar com mais do que um indivíduo. Porque, afinal de contas, são pessoas que se influenciam, que se gostam, que interagem. No final do dia, a decisão vai ter que ser tomada por os dois. Senão, naturalmente, muita coisa não vai funcionar. Inclusive, tem muito planejador financeiro que trata dessa forma e não deixa de ser uma verdade. Se a gente perguntar hoje qual é a maior causa de final, de situações que terminam, que chegam em terminar um casamento hoje, de divórcio, vocês me diriam que provavelmente a maioria das pessoas vai pensar em traição. Né? Imagino que a maioria pensou nisso. De fato, não estão errados. Agora, tem uma série de estudos hoje que indicam que a traição financeira, hoje ela é a maior causa de divórcio, muito mais do que a traição amorosa, enfim. É claro, né, a gente vê esses estudos com outros nomes, né, não vai aparecer traição financeira, aqui foi só uma jogada com o nome, mas vai ter a falta de confiança em uma pessoa se relacionar com dinheiro em comparação a outra, uma pessoa na família gasta enquanto outra pessoa é poupadora, né? Ou uma pessoa tem renda, outra pessoa não tem renda, falta de acordo em onde gastar os recursos e por aí vai. Enfim, a falta de alinhamento, né, dentro do casal. Isso costuma ser fatal, se não para o término do casamento, para um convívio não muito agradável. Então, eu te ajudo com isso também. A verdade, essa é a primeira ação que o casal precisa mudar. E a boa notícia aqui é que essa é a parte fácil, né? O primeiro passo, o alinhamento, o acordo entre o casal, é a parte fácil do planejamento. A partir daí, nós como planejadores financeiros, a gente engaja dentro do planejamento financeiro e dá sequência na atividade. Agora,
o casal já tomou a decisão de, em conjunto, selarem alguns acordos. Esse vai ser só mais um. Então, essa é a parte agradável de tratar, e é a partir daí que a gente segue com o planejamento financeiro. Sempre que eu falo, né, que eu digo que eu sou um planejador financeiro familiar, é natural, assim, tem uma pergunta que sempre aparece, né? Muita gente não conhece o trabalho de um planejador financeiro e perguntam por que faria sentido alguém procurar ajuda para se planejar financeiramente, né? Por que a pessoa não pode fazer sozinha? É uma pergunta válida, é uma pergunta que no meio dos planejadores financeiros também não há consenso na resposta, mas cada um tem uma linha de raciocínio, eu particularmente tenho a minha. Em conversa com outros planejadores, eu vejo que todas elas visam atender o mesmo propósito, então, apesar das diferenças de conceitos aqui, é uma situação que eu acho que visa atender, e eu tento sempre simplificar algumas coisas. A resposta é muito simples, né? Mas acaba que não diz muito. Eu uso muito exemplo, né, para tentar explicar algumas coisas. Nesse caso, eu gostaria de imaginar uma viagem, né, uma viagem de todo mundo aqui, acho que já viajou, e esse é um exemplo que eu acho muito bom. A gente vai fazer uma viagem, a primeira coisa que a gente define é para onde vamos com a família, se vamos só, se vamos com a família, para onde vamos para a praia, para o campo, enfim, se vai ser uma viagem de avião, se vai ser uma viagem de carro. Sendo uma viagem de carro, a necessidade de planejar uma revisão no carro, traçar uma rota adequada daquela viagem, já prever as paradas, prever, enfim, combustível necessário, pedágio, hospedagem, pode ser um hotel, pode ser uma pousada, pode ser uma casa alugada. A hospedagem vai acabar interferindo no planejamento da viagem, né? Por exemplo, quanto tempo vai ter disponível para ficar viajando, quantidade de roupa que precisa levar, se vai lavar a roupa durante a viagem, dá para levar uma quantidade menor, se não, vamos levar roupa para a viagem toda, vai levar uma quantidade maior. Se viajar com crianças, você precisa planejar todas as atividades, plano A, plano B, um dia de mau tempo, já precisa planejar atividades que vão suprir a necessidade que as crianças vão ter. Enfim, e por aí vai, né? São N fatores que precisam ser considerados. Isso é planejamento para tentar otimizar o recurso disponível, que nesse caso é a tempo. Uma viagem vai ter gasto também, claro, naturalmente, mas depois dessa parte você tem o tempo disponível versus as atividades que você pretende fazer, então você faz planejar. Algumas pessoas planejam de cabeça, né, nesse caso. Ou porque já sabem, ou porque já viajaram muito, ou porque não gostam de fazer o planejamento e porque não pretendem encontrar nenhuma surpresa, então já fazem de um dia para o outro. Outras pessoas não. Outras pessoas planejam com calma, com antecedência, listam, talvez, levam um material junto com a viagem para tentar otimizar o tempo que foi disponibilizado para aquela viagem. Enfim, mas todos nós planejamos, isso é inevitável. Para sair de um ponto A para um ponto B, algum planejamento a gente vai fazer. E aí que eu entro no planejamento financeiro, né? No conceito que eu acredito chegar mais próximo do propósito do planejamento financeiro. Eu entendo que o planejamento financeiro nada mais é do que traçar uma rota para chegar num objetivo, no qual o principal instrumento para atingir aquele objetivo são recursos financeiros. Então, é muito simples, né? No conceito é muito simples, né? No final do dia é isso. Você planeja para um objetivo, no qual o instrumento são recursos financeiros. Então, diferente da viagem, você tem o tempo que você precisa otimizar, nesse caso, são recursos. Parece simples, né? Mas não é bem assim. Quando a gente coloca, e aí cada família vai ter um objetivo financeiro, ou um objetivo que financeiramente vai conseguir atingir diferente, né? Em tempos diferentes, em tamanhos diferentes, aí é que entra o planejador financeiro. O planejador financeiro vai ajudar a definir como chegar lá. Naturalmente, temos rendas diferentes, famílias têm rendas diferentes, umas maiores, outras menores, e aqui no foco não é nem esse, independente da renda. Nós temos
todos os objetivos de vida e a gente precisa dispor de recursos financeiros para atingir. Alguns desses objetivos eles vão estar mais perto, ou outros vão estar mais distantes. Nós temos necessidades, vontades imediatas, e aí que entra o ponto-chave, né? Porque não conseguimos fazer planejamento financeiro bem, né? Sem ajuda, eu diria. Porque tem um monte de coisa acontecendo que vai te atrapalhar. Tem necessidades que a família tem, ou que de alguma forma aparecem e faz com que a gente tome algumas decisões que nos deixam mais distante do nosso objetivo, não mais perto, né? São várias, né? Por exemplo, tem várias ferramentas que estão dispostas que nos atrapalham, né, para atingir esse objetivo. Exemplo, vou dar exemplo aqui, como eu falei, vou dar muito exemplo. Aquela financeira que oferece um empréstimo ou uma corretora que te liga e sugere um investimento. Será que eles perguntam para a pessoa que eles estão oferecendo quais são os sonhos da família, como que aquilo que eles estão oferecendo, como aquele recurso, aquele investimento, aquele financiamento vai ajudar a família a conquistar aquele objetivo? Entende? Então, assim, você começa a se perguntar, né? Esses produtos, na verdade, eles não vão te ajudar. Eles servem para ajudar a atingir o objetivo deles. Claro, né? Naturalmente. E não fazem por mal, ou porque não querem que você, no fundo, atinja os seus planos de vida, mas porque eles estão buscando os próprios. Então, se a gente percebe isso, que em muitas situações a gente acaba tomando uma decisão errada por ser ferramenta de outras empresas ou de outros objetivos que não os nossos, né? Ou um outro exemplo até mais simples, um vendedor, uma vendedora te oferece um cartão quando você entra na loja, aquilo vai te ser um baita de um benefício, você vai ter desconto na primeira compra, enfim, você vai ter mais prazo para pagar, vai poder parcelar suas compras, mas eles não te perguntam se aquela parcela vai caber dentro do orçamento, né? Se faz sentido para vocês ou não contratar, né, um serviço que vai te custar ao longo do tempo. Então, de novo, né, o objetivo aqui não é prejudicar, o objetivo sim é atingir os objetivos deles. O principal ponto aqui, que eu como planejador enxergo, é ajudar a traçar essa rota, né, a mostrar que é possível sim atingir os objetivos da família, sem comprometer o orçamento, sem se endividar, sem sofrer. E aí eu diria assim, no final, e alguns planejadores falam bastante isso, alguns trabalham exclusivamente para isso, sem deixar de fazer, aproveitar para o que o dinheiro serve, né? O dinheiro tem um propósito, né? E ele serve para aquilo, para a gente realmente usufruir disso, né? Então, eu não gosto, por exemplo, de alguns métodos, né, que são colocados muitas vezes, né? Tem muita coisa hoje na internet, muito material disponível a respeito de planejamento financeiro, de finanças pessoais, muitos métodos que eu gosto de chamar de métodos de bolso, né? Que é aquele, você precisa anotar 100% dos seus gastos, desde da parcela do imóvel até o cafezinho que você tomou na padaria numa eventualidade, não é nem um cafezinho do dia a dia. Então, mas, cara, assim, é um método que eu vejo como muita privação, uma necessidade tremenda de prestação de contas, vejo muito pouco engajamento. Outro método, que esse eu escuto muito, assim, é aquele de guardar o dinheiro conforme o número da semana, né? Então você vai guardar, e aproveitando agora que a gente acabou de começar o ano, R$1 na primeira semana, R$2 na segunda semana, R$3 na terceira semana, e assim vai. Você vai, ao longo de um ano, né, ter em torno de 2.500, alguma coisa de reais. Maravilhoso, você não tinha zero, agora você conseguiu poupar em 52 semanas R$2.500. Assim, muito provavelmente ninguém tem R$1 no bolso hoje, né? Uma moeda de R$1 no bolso. Então já é difícil começar esse método, né? Então é muito difícil o engajamento. E eu chamo de métodos de bolso porque é justamente assim, em qualquer lugar se acha, sabe? Você está na fila da padaria e comenta com um colega, pô, tô com uma dificuldade danada de guardar dinheiro. E aí a pessoa traz na fila, pô, eu tenho uma ideia para você, e já tira do bolso a ideia. A ideia é você guardar R$1 na primeira semana, R$2 na segunda semana. Assim, percebe? Assim, é uma regra, é um método. Funcionou para alguém, é claro, e a pessoa dividiu. Agora,
não acho que se aplicaria a todo mundo. É uma situação que acho que o engajamento fica mais complicado. E aí, natural, o planejamento se torna menos viável, né? Assim, nos casos que eu tive contato, essa questão de como engajar, nunca, assim, de procurar poupar, nunca foi o problema. Então, essas soluções de bolso nunca foram de surtir muito efeito. Então, eu sempre optei por soluções que não privam, né, as escolhas, né, controlar tudo no detalhe, para sugerir que isso é um planejamento financeiro. O planejamento financeiro vai além disso, né, muito além do invista do zero, enfim. Todo mundo quer investir, né, mas, enfim, precisamos chegar lá com alguma ideia para isso, né. Outra coisa que a gente escuta muito é o sai da poupança, você está fazendo tudo errado, né? Você só está fazendo bobagem se você deixar dinheiro parado na poupança. Pô, legal, isso você encontra capa de site, né? Mas a hora que você vai lá e sai da poupança, né? Mas aí se vira a página, não tem nada, não tem qual que é o próximo passo. Aí você vai, coloca seu dinheiro e perde, né? Porque você investiu errado, porque você não sabia onde alocar. Na página de baixo do sai da poupança, vai ter uma recomendação para você fazer uma operação maravilhosa e ganhar 50% no primeiro ano, garantido. Então, assim, naturalmente, a falta de conhecimento, né, fez tomar algumas decisões erradas. Então, tem muita coisa, mas tem muita coisa ainda que precisa ser trabalhada. Então, sai da poupança, sim. Tem opções bem melhores, as opções estão aqui. E aí a gente trabalhar com as opções que servem para o propósito daquela família, é claro. Então, basicamente, eu comecei esse projeto com esse propósito, assim, de ajudar as famílias a dominarem mesmo as finanças. Eu vou dividir algumas coisas que funcionaram comigo, funcionaram com pessoas que já me procuraram com dificuldades. Enfim, a ideia aqui é ajudar você a tomar melhores decisões. As decisões que fazem sentido para você, não fazem sentido para outra pessoa porque deu certo para outra pessoa com uma outra realidade. Vejo muitas pessoas hoje realmente querendo investir, ganhar dinheiro de forma muito rápida, de forma fácil, sem estudar, sem conhecer nenhuma ferramenta, ou porque ouviu de um colega de trabalho que ganhou muito dinheiro na bolsa no ano passado, ou porque conhece um vizinho que é investidor, ou porque tudo que ele escuta quando ele procura a respeito é o sai da poupança, como eu já falei, comprei Magalu, ganhei muito dinheiro, comprei ação X, comprei ação Y, sempre tem aquela ação da moda. Acho que todo mundo aqui já deve ter escutado alguma coisa parecida. Então, assim, uma notícia que o planejamento financeiro tenta trazer é que só investindo é muito difícil ficar rico, né? Acho que pouca gente vai conseguir. É um pouco mais do que isso. A verdade é que você vai ficar assim rico, mas poupando, né? Não investindo, porque você provavelmente vai investir errado. A chance da gente fazer tomar uma decisão errada ao longo de uma vida financeira, ela é quase que 100%, né? A gente vai errar. Então, a ideia é você poupar. Você poupando, sim, você vai conseguir atingir os planos que você tem para sua família. É aí que está a chave. Então, o foco tem que ser ali, fazendo escolhas inteligentes, e aí entra a parte de investimento. Você vai fazer, no final das contas, o dinheiro trabalhar para você. Pô, mas aqui foi um monte de clichê ao mesmo tempo, né? Você vai ficar rico poupando, vai fazer escolhas inteligentes, vai fazer o dinheiro trabalhar para você. No fundo é isso. O dinheiro trabalhar para você ou tem uma frase famosa que fala, ou você entende, né, o dinheiro no tempo e se aproveita disso, ou você vai pagar. Então, o dinheiro no tempo para alguém vai ser bom e você vai acabar pagando por isso, né? Aqui é um exemplo claro do financiamento, né, com juros elevados. Muita gente não consegue hoje chegar a avaliar, saber se é um financiamento adequado para aquela renda de família, mas que em algum momento foi oferecido e fazia total sentido a família aceitar, afinal de contas, era o conhecimento que tinha naquele momento. Então, é uma área que precisa ser tratada com carinho e que tem muito espaço. Eu vejo muita gente que é muito boa no que faz, muito boa mesmo no trabalho, e que simplesmente investe de qualquer forma o dinheiro, né? E vai acabar com menos do que tinha. Naturalmente, essa pessoa ela vai parar de investir. A experiência dela foi terrível. Né? Enquanto essa pessoa, ela deveria não, mas a sugestão nesse caso seria a pessoa investir no trabalho dela, né? Porque é aquilo que ela faz bem. Então, ela investir no trabalho dela, naturalmente,
ela vai conseguir muito mais rápido os planos de vida dela, e a parte que não domina, né, que seriam investimentos, por exemplo, ela vai com cautela, ela aprende, ela vai sabendo onde pisa. O planejador financeiro, ele ajuda aí, é aí que ele vai entrar, e com o método a gente consegue dividir tudo isso para vocês, né? Então, essa questão do trabalho, ela é incrível, assim. Eu já vi de perto pessoas excelentes trabalhando, assim, no dia a dia, cuidando do dinheiro da empresa de forma magnífica. A pessoa ou cuidando do recurso de um projeto, um recurso importante para a empresa. Essas mesmas pessoas que fazem isso, muitas vezes não cuidam do próprio dinheiro. Então, quer dizer, elas gastam tempo e recurso para cuidar de forma brilhante do dinheiro dos outros, mas não consegue ou não disponibiliza tempo algum para cuidar do próprio dinheiro. Isso é impressionante, né? Se a gente parar para pensar. E a pergunta aqui é por que não fazem, né? Por que não fazem? Porque... E aqui eu já ouvi de tudo. Ou a pessoa, né, fala que não tem tempo, ela falta vontade para fazer, falta conhecimento, não vê propósito naquilo, né? No fim do dia, isso não vê valor naquela atividade, então simplesmente não faz. De novo, é aí que entra o planejamento financeiro. Essas pessoas, elas têm condição de fazer mais do que aquilo. Não vão, claro, atuar no mercado financeiro por conta disso, mas cuidando do próprio dinheiro, elas deveriam e vão conseguir fazer, com método de novo, né? Então, assim, a maioria das pessoas não enxerga isso, mas elas enxergam que elas não conseguem consertar o próprio carro. Elas enxergam que elas não conseguem, não podem se medicar em caso de uma doença, né? Mas mesmo sem conhecimento e sem treinamento, elas acham que elas podem lidar com os recursos da família. Então, assim, se a gente trouxer para uma mesa, fazer analogia a isso, a chance de dar errado aqui ela é muito grande, né? É a mesma coisa que se eu tentasse arrumar o meu carro. Eu certamente vou deixar ele pior do que ele estava, porque eu não tenho treinamento para fazer aquilo. Então, melhor não mexer ali. Então, primeiro estuda-se, primeiro entende-se e com planejamento, se preparando para isso e se conhecendo, né? Esse é um ponto-chave. Eu falei bastante aqui sobre isso. Depois de entender todas as possibilidades e se conhecer, aí é possível sentar e analisar e buscar um planejamento financeiro adequado, né? O primeiro passo, no caso do planejamento, é fazer um diagnóstico da situação atual da família, né? Primeiro se conhecer, como falei, e a partir daí começar a planejar as ações, né? Isso é planejar financeiramente. Você entende a situação que estamos, por que estamos nessa situação, aonde queremos chegar, e a partir daí a rota é possível de ser traçada. Vão ter dificuldades, é claro. Foi uma sequência de decisões erradas que levaram as famílias no momento que elas estão, né? Então, a partir daí, uma série de ações precisam ser tomadas para corrigir algumas ou a partir daí tomar decisões melhores, né? E essa fase de planejamento ela é fundamental, né? Planejar gastos, inclusive gastos discricionários, né? São aqueles gastos extras, podemos chamar, que cada pessoa dentro da família vai poder gastar do jeito que quiser. Então, assim, isso precisa ser considerado. Tem planejadores que abominam isso, mas eu entendo ser completamente necessário, né? Sem aquilo, aquela condição de prestação de contas deixa muita gente mal. Então, incluindo isso no plano, não tem problema algum. Está dentro do plano, segue, claro. Outros gastos, além daquele, eles precisam estar dentro do que foi planejado, senão, de novo, perde-se o engajamento e aquela condição de planejamento viável, né? E viável, que eu digo aqui, é ter um plano viável, né? Ter um plano realmente viável. O que é um plano viável? É um plano que a família consegue seguir, é um plano que cabe para aquela família, né, em específico, não priva a família das necessidades dela, ou seja, é um plano que foi planejado de acordo com aquela família, com aquela renda, com aquela condição de recursos, aquela condição de patrimônio, e não aquele método de bolso que eu comentei com vocês. Então, é dessa forma que eu costumo comentar que vai gerar o engajamento para continuar seguindo aquilo, porque é aquilo que vai fazer sentido.
Eu já me alonguei, eu acho que eu consegui passar um pouco da importância do planejamento financeiro familiar. Se quiser mudar sua relação com o dinheiro, você pode começar agora. Então, isso dá para ser feito imediatamente. Para pensar nisso. É possível, sim, né, você planejar e tomar melhores decisões. Né? Eu pudesse dar alguma dica rápida aqui, talvez seria levantar o quanto que a família gasta. Né? E aqui eu não estou falando de anotar tudo, hein? De novo, não nesse momento. Tá? Não precisa ser aonde gasta, mas quanto gasta. Então ter real noção de quanto que a família gasta e quanto que a família recebe. Então junta todo mundo, conversa um pouco, mas não precisa abrir aqui, exclui essa parte, mas vamos levantar quanto que a gente gasta como família e quanto que a gente recebe como família, quanto a gente está disposto a se doar para fazer isso. Isso não gasta muito tempo e é impressionante, quase unânime. As pessoas que nunca olharam para isso não têm noção de quanto recurso tem dentro de uma família, dentro de uma casa. A maioria não tem ideia de quanto gasta, a maioria não tem ideia de quanto recebe exatamente, sabe quanto está na carteira, mas quanto cai na conta, às vezes não está claro. Então, isso já é impressionante como isso já gera engajamento, como vocês vão se surpreender. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, depois vocês me contam. E aí eu vou já tentar agendar uma próxima conversa, uma próxima live, e eu explico por que isso é importante, por que ter essas anotações é importante, mas já façam. E depois também escrevam, comecem a escrever. Mas aqui tem que escrever mesmo, assim, tem que escrever, nem que for no celular, no papel, no computador. Escrevam o que vocês imaginam de objetivos para a família. Como qualquer um aqui, não pense na situação atual, pense na situação que gostariam. Né? Escrevam sonhos, sem valor ainda. Né? Então reformar uma casa, trocar de carro, trocar um imóvel, ou comprar um imóvel já pensando em aposentadoria, uma viagem de pelo menos 2 semanas, uma viagem longa com toda a família. Enfim, anotem tudo, porque sem isso não dá para traçar a rota. Né? Então, é o ponto inicial de um planejamento financeiro. Esse é o primeiro passo e viável, todo mundo pode fazer. Tem uma outra frase bem clichê, mas que fala que se você não sabe por onde vai, qualquer estrada vai estar errada. Então, com certeza vocês escutaram isso. E então comece anotando, façam isso como exercício. Eu já vou marcar uma conversa já para ainda essa semana e eu explico um pouco mais do porquê que essas etapas que eu falei, elas são importantes de ser seguidas. Tá? E, enfim, era isso que eu tinha para dividir um pouco com vocês hoje. Ainda tem muito mais, mas vamos começar por aqui. E se tiver alguma dúvida, algum questionamento, por favor, me mandem. E eu vou com certeza responder todos vocês. E quem sabe algum desses temas podem virar tema aqui para a gente poder conversar. Ok? Então é isso. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo e até mais.